Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no módulo 3, iniciando na doutrina. Roteiro número 3, iniciando no Espiritismo, segunda parte. Essa é a aula de número 64. Então, esse módulo, né, como já falamos nas aulas anteriores, ele é um módulo específico, né, para quem está começando no Espiritismo, quem deseja realmente se integrar e começar a frequentar os centros espíritas, não é, assistir às palestras, fazer um tratamento espiritual ou até, quem sabe, se tornar um trabalhador, não é, dentro da casa espírita, tá? Ele também pode ser assistido, logicamente, não é, e deve, porque conhecimento nunca é demais. Ele pode ser acompanhado também por aqueles que já são experientes, não é, que já são espíritas mais antigos. Então, essa é a segunda parte, não é, desse assunto, e vamos dar aqui continuidade. Então, nós vimos na aula passada as dificuldades, não é, que é para as pessoas que estão iniciando, pelas questões dos preconceitos que existem sobre o espiritismo. Muitas pessoas confundem o espiritismo com cultos africanistas, não é, como terreiros de Umbanda, etc. Algumas pessoas misturam quiromancia, algumas práticas que não são espíritas, com o espiritismo, e todas essas coisas dificultam, né, para as pessoas que não têm conhecimento, que desejam começar, iniciar uma participação, não é, dentro do espiritismo. Isso gera esses preconceitos, não é? Então, nós falamos aqui na aula passada sobre essas dificuldades que as pessoas têm. Não são todas, logicamente, não é? Mas, como nós já falamos, pela nossa experiência dentro de centros espíritas, a gente vê que uma boa parte das pessoas que estão começando, elas trazem, né, alguns preconceitos pela desinformação, né, pela falta de conhecimento que tem dentro do espiritismo. E nós falamos na aula passada que a maioria das pessoas que estão começando no espiritismo são raros aqueles que começam porque simplesmente se interessaram pelo espiritismo, pesquisaram, leram alguma coisa, não é? Estudaram, como algumas pessoas estão aqui, que são iniciantes, que estão estudando aqui com a gente. É muito raro essa pessoa que se interessa, não é? E que aparentemente não traga nenhum tipo de problema que precisa de um tratamento espiritual. Na maioria das vezes, as pessoas que estão começando no espiritismo, elas vão pela necessidade. Elas vão por estarem realmente necessitadas, principalmente de um tratamento espiritual. E essas pessoas muitas vezes já tentaram tratamentos médicos, tratamentos psiquiátricos, tratamentos psicológicos, não é lógico, dependendo do problema em que estejam enfrentando. E já se são católicos, não é, a ida às missas, não é? As sessões, não é? Dentro da Igreja Católica ou dentro da Igreja Evangélica. Dentro da Igreja Evangélica é mais raro acontecer, mas acontece, não é? Nós conhecemos algumas pessoas que são oriundas, não é? Do protestantismo, tá certo? Até porque a gente sabe que essas pessoas que seguem a Igreja Evangélica, né, os protestantes, eles são mais ortodoxos, eles são mais apegados, não é? Infelizmente, tenho que usar essa palavra, eles são mais fanáticos dentro da religião e dificilmente essas pessoas conseguem se libertar, não é, dessas questões para poder frequentar um centro espírita, até porque as ideias que elas têm de espiritismo, né, que é o que se passa dentro dessas igrejas, não é, dentro dessas doutrinas protestantes, é que o espiritismo é coisa do demônio, etc. Então, é mais difícil, mas acontece, tá certo? Mas muitos católicos, não é, que até continuam sendo católicos, fazem um tratamento dentro da casa espírita, ou que depois mudam de ideia e passam a se tornar espíritas, enfim. Mas a maioria dessas pessoas já tentaram de tudo, né? E assim, veem o espiritismo como se fosse realmente a última esperança, o último recurso, né, para tentar resolver os seus problemas. Olha, problema todos nós temos, independente se nós somos espíritas, independente se nós somos católicos, se somos evangélicos, se somos de qualquer outra religião, muçulmano, da religião judaica, enfim. Problema todo ser humano existe, né? Afinal de contas, os espíritos superiores nos ensinam que a Terra é um planeta de provas e expiações, não é um planeta inferior. Nós ainda somos habitantes de um mundo inferior. Não é que o mundo é inferior, é que pela nossa inferioridade nós fazemos com que a Terra seja um mundo inferior. Não é no dia que nós
mudarmos, evoluirmos e nos tornarmos espíritos evoluídos, principalmente nas questões morais, nós, consequentemente, iremos mudar o conceito, não é? A classificação, digamos assim, do nosso planeta. E aí a Terra irá sempre acompanhar, não é? A evolução de seus habitantes. Então, para a gente ter uma ideia, para que fique bem claro, né, para aquelas pessoas que nos acompanham, é que nós não somos inferiores porque estamos no mundo inferior. O mundo é inferior porque nós somos inferiores, né? Nós é quem fazemos o mundo. Eu digo sempre, né? Se você tem uma residência, tá certo? E ali moram pessoas que cuidam da residência, que têm um senso de higiene, né? De limpeza, de organização, tá certo? Se você frequenta a casa dessa pessoa, você vai ver que a casa dela corresponde ao que ela é, ou seja, se a pessoa é limpa e organizada, a casa, você vai encontrar sempre uma casa limpa e organizada. Mas se esse pessoal se muda e depois vai uma nova família para lá, e essa família não tem atenção com a limpeza, com a arrumação, com a organização, quando você frequentar novamente essa casa, você vai ver que essa casa está totalmente diferente do que era anteriormente. Por quê? Porque as pessoas que estão ali agora não primam, não é pela organização, pela higiene, pela limpeza. Então, a casa, o ambiente, ele vai representar sempre o que as pessoas que estão habitando nela são. Então, não é a casa que é suja e desorganizada, são as pessoas. A mesma coisa é o planeta. O planeta Terra, temporariamente, é o nosso lar, não é? Como existe uma infinidade, nós já vimos isso, de mundos e de planetas pelo universo afora. Então, tem uns que são muito mais evoluídos do que a Terra, tem uns que são equiparados em termos evolutivos com a Terra, e tem outros que são ainda piores, não é? Inferiores à Terra. Então, esses mundos ainda são piores. Por quê? Porque todos eles estão adequados, não é? Eles correspondem àquilo que os seus habitantes são. Então, voltando aqui ao assunto, né, a gente vê que as pessoas frequentam porque realmente tem necessidade, né? Elas precisam de um tratamento, de um apoio, e aí recebem uma orientação, uma indicação de alguém que frequenta, né? Enfim, para essas pessoas que têm a sorte, digamos assim, se é que existe isso, né? A felicidade de encontrarem alguém que indique um tratamento espiritual. Então, essas pessoas ainda chegam lá cheias de preconceitos, né, que elas precisam realmente de um tempo para poder entenderem. Então, uma das vantagens, né, e dos objetivos desse nosso estudo é exatamente para essas pessoas que ainda não criaram coragem, né, que precisam, mas não criaram coragem de conhecer o Espiritismo, de fazer um tratamento espiritual, de ir numa casa espírita para assistir uma palestra. Se essas pessoas tiverem a felicidade, não é, de encontrarem esses estudos, até porque na internet hoje a gente encontra tudo, né? Basta ter boa vontade. A gente encontra coisas boas, infelizmente encontra coisas ruins também. Mas ainda garimpando direitinho, como se diz, né, de uma forma metafórica, a gente vai conseguir encontrar coisas boas. Então, a finalidade desse nosso estudo é exatamente para essas pessoas. Repito, é para os trabalhadores espíritas, é para os espíritas mais experientes, antigos, mas esse estudo, de uma forma geral, é voltado para as pessoas que estão começando no espiritismo, principalmente esse módulo que nós estamos aqui, não é? Que é iniciando na doutrina. Então, se vocês estiverem acompanhando, vocês que pretendem iniciar no espiritismo, que querem conhecer ou que querem frequentar e participar ativamente, enfim, e principalmente aqueles que precisam ir numa casa espírita fazer uma consulta para fazer um tratamento, se tiverem a felicidade de encontrar um estudo assim, já vai realmente sabendo, não é, que não tem bicho nenhum, não tem mistério nenhum e que com as informações que está colhendo aqui, com certeza vai entender melhor o espiritismo, tá? Então, a grande maioria, né, que frequenta as casas espíritas, como eu falei, elas querem que o espiritismo solucione os seus problemas, né, e o mais rápido possível. É lógico, eu entendo. Quem é que está sofrendo, né, quem é que está atravessando por problemas difíceis, sérios, que não querem resolver logo o problema. Todos nós queremos, eu quero, todo mundo quer, mas infelizmente as coisas não funcionam dessa forma, né? Até porque lá dentro do espiritismo, dentro da casa espírita, essa pessoa vai estudar e vai entender que tudo aquilo que nós passamos aqui, independente se estamos fazendo algum tratamento espiritual, ou seja lá o que for, nós estamos passando porque, infelizmente, merecemos. Né? Nós estamos colhendo o que plantamos, não é, anteriormente, seja nessa encarnação ou em encarnações passadas.
Mas a colheita é sempre obrigatória. Eu já falei isso aqui em outros estudos, não é? A lei de justiça de Deus, ela é muito simples. Ela nos dá o livre-arbítrio, ela nos dá flexibilidade para que a gente tome as nossas decisões e a gente faça o que a gente quiser. Agora, a lei, ela só cobra uma coisa. A lei diz, se você plantar, você tem que colher. Ninguém vai colher por você, não. Você vai colher o que você mesmo plantou. Então, para quem está sofrendo, eu entendo, é ruim, ninguém gosta, quer realmente se livrar logo do problema, mas as coisas não funcionam assim, tá certo? Então, quando são, dependendo da gravidade do problema que a pessoa esteja atravessando, o que o Espiritismo vai fazer é dar uma melhor qualidade, digamos assim, para que essa pessoa conviva com a sua dor, com o seu sofrimento. Mas nenhum centro espírita sério, não é, nenhum espírita sério vai garantir, vai dizer para você e prometer que você vai resolver o seu problema simplesmente porque você está assistindo reunião pública, porque você está tomando passe, porque você está fazendo tratamento espiritual. Tem casos que são mais simples e esses conseguem ser resolvidos, é uma minoria, tá certo? Ou então, quando a provação ou expiação que a pessoa está passando já está no final. Então, aquele tratamento ali veio só reforçar uma coisa que já estava se encerrando, tá? Fortalecendo a pessoa. Mas, na maioria das vezes, as pessoas que estão passando por sérios problemas, tá certo? Principalmente problemas de ordem espiritual, de processos obsessivos, não criem a expectativa de que pelo fato de você se tratar na casa espírita, você vai resolver o problema, não vai. Outra coisa, o tratamento dentro de uma casa espírita, ele é um tratamento demorado, ele é um tratamento longo. Por quê? Porque a doutrina espírita ataca a causa do problema e não o efeito. Você atacar o efeito, você resolve aquele problema na hora. Mas a causa existindo, o problema voltará e voltará muitas vezes até de uma intensidade maior. Então, é preciso que as pessoas que estão começando, né, que estão pretendendo ir se tratar na casa espírita, elas tenham conhecimento disso, tá? Não criem expectativa de que vão resolver o problema. E outra coisa, sejam pacientes, não é? Sejam determinados, porque apesar do tratamento ser demorado, ele é eficaz. Ele é eficaz, tá certo? Mas, repito, ninguém pode garantir que o problema vai ser resolvido, porque isso está enquadrado dentro da lei de causa e efeito. E na lei de causa e efeito, ninguém pode interferir. Observe que quando Judas se enforcou, né, segundo os espíritos nos informam, que Jesus, depois que foi crucificado, né, depois que, digamos assim, perdeu o seu corpo físico, Jesus, como espírito, ele foi visitar Judas. Né? Judas se enforcou e cometeu um suicídio. E como suicida, ele se encontrou numa região onde, por afinidades, pessoas que morrem através do suicídio se encontram. E Judas era um deles, não é? Não tinha privilégio porque ele foi um discípulo de Jesus, não. E Jesus foi lá, mas Jesus não conseguiu tirar ele daquela situação. Veja, é Jesus, não é? O espírito mais puro que a gente conhece aqui no nosso planeta. Então, Jesus não conseguiu. Por que Jesus não conseguiu? Porque Judas se enquadrou na lei de causa e efeito, não é? Judas se suicidou e, logicamente, que ele tinha que arcar, não é, com o processo, não é, com as penalidades, digamos assim, das pessoas que tiram sua própria vida. Então, veja, se nem Jesus conseguiu libertar Judas dali, daquele sofrimento, né, de que todo suicida passa, e a gente, no decorrer do nosso estudo, a gente vai explicar direitinho que não é uma boa ideia, que não é inteligente você se suicidar, tá certo? Até porque a sua vida não acaba, acaba só o do corpo físico. Se acabasse tudo, deixasse de existir, eu até que compreenderia. Mas, infelizmente, o que acaba é o corpo. O sofrimento vai continuar. Aí, o mesmo sofrimento continua e agora de uma forma muito mais intensa, porque além do problema que você tinha para levar você ao suicídio, você agora vai ter um problema muito pior, né, que é responder pelo ato que você teve contra a lei divina, né? Você não tem o direito de tirar a sua vida, porque foi Deus que deu, que lhe criou. Só quem pode tirar isso é Deus. Então você não tem o seu livre-arbítrio permite isso, mas você vai responder de forma séria e grave, né, por esse ato. Então, as coisas funcionam assim dentro do espiritismo. O tratamento ele é lento, ele não é imediato. Você vai começar hoje, tomar um passe, assistir uma reunião pública e de repente, puf, está tudo resolvido, tá? Então não se iludam que não é assim. E repito, tem casos que não são resolvidos, mas o espiritismo sempre vai dar um consolo, não é, através do esclarecimento,
preparar você para aceitar, entender e conviver com aquilo dali, logicamente que através dos passes, etc., você vai ganhando mais forças, né, para você conviver com aquele seu problema. E é a resignação, né, que tanto se fala, tá certo? Você tem que ser resignado, tem que ser resiliente, né, se adaptar realmente àquilo dali que você está passando, tá? Continuando. Outra dificuldade é a difamação de que a doutrina é coisa do Satanás, do capeta, do diabo, enfim, todos os nomes que esse filho de Deus recebe, né? Que a gente sabe que dentro do Espiritismo a gente aprende que não existe, né, um ser que representa o mal, não é um espírito que era um anjo, né, como Lúcifer, é a história de Lúcifer, né, se rebelou contra Deus e tal, aquelas coisas todas que a gente conhece, né? Então, até porque isso é impossível, isso vai de encontro à lei de Deus. Então, se você evolui e chega num patamar que Lúcifer estava, que era um anjo, né, um espírito já. Para você se tornar anjo, você tem que ser um espírito puro, ou seja, você tem que ser um espírito bastante antigo, já tem que ter reencarnado milhares e milhares de vezes, evoluído, e não existe involução, ou seja, você não retrocede. Você pode até estacionar naquele ponto que você está, mas retroceder nunca mais, né? Então, é impossível, né? Isso vai de encontro realmente às leis de Deus, e um espírito que atingiu a condição de pureza, se tornou um anjo, ele se rebele, cria um ódio, né? E vira inimigo de Deus e seja o orquestrador de todas as desgraças que acontecem com as pessoas, tá certo? Mas para aquelas pessoas das doutrinas antigas que acreditam nisso, né? E eu repito, o pessoal da igreja evangélica, eles são mais ferrenhos nessas questões. Eu já disse aqui, não é? Quando eu comecei a publicar essas aulas no YouTube, eu recebo comentários aqui, não é? De todos os tipos. Não é? A gente, logicamente, que faz uma filtragem. Mas já fui acusado aqui de estar ensinando a doutrina do Satanás, do capeta, que as pessoas devem ter cuidado com isso, etc. Então, infelizmente é assim, não é? As pessoas creem, a gente respeita, vai fazer o quê? Mas aí, a gente, veja aqui o restante do texto, né? Ora, se o Satanás ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao seu próximo, nunca fazer o mal a ninguém, fazer sempre a caridade, porque a chave da salvação é a caridade, não é a crença em nenhum tipo de religião. E também no Espiritismo. A caridade é fazer o bem ao próximo, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se o Satanás ensina a trabalhar na sua reforma moral, além de outros pontos que levam a pessoa para o caminho do bem, ele está agindo contra si próprio. Então, que tipo de demônio é esse? Porque você vai numa casa espírita, quem for pela primeira vez vai ver ali que se estuda o Evangelho de Jesus, não é? A fazer o bem, a ser caridoso, a fazer a sua reforma moral, não é? A perdoar, não é? Porque a gente só é perdoado quando a gente perdoa, tá certo? E o perdão não é divino, não. O perdão é nosso mesmo. Não é? Deus não precisa perdoar ninguém, não. As pessoas, Deus me perdoe, Deus me perdoe. Deus não perdoa ninguém. Sabe por que que Deus não perdoa ninguém? Porque Deus é Deus, já está dizendo isso. Deus é a inteligência suprema, Deus é o amor supremo. Não é? Imagine uma criança de 2, 3 anos de idade que dá um beliscão na gente, pisa na gente, a gente vai criar um ódio com aquela criança, né? A gente vai castigar aquela criança, a gente vai ficar com raiva daquela criança, não quer mais falar com a criança, não vai. Então, uma pessoa, pelo menos uma pessoa de bom senso, uma pessoa que tem uma sã consciência. Por quê? Porque ela entende que aquilo dali é uma criança. Então, assim é Deus para conosco. Deus não fica com raiva com a gente, da gente, né? Nem precisa perdoar a gente, porque Deus sabe que nós somos verdadeiras crianças, não é? Dentro da classificação evolutiva. Então, Deus não precisa perdoar ninguém, não é? Nós é que precisamos perdoar uns aos outros, tá certo? Então, se a doutrina espírita ensina todas essas coisas do bem, então que tipo de diabo é esse realmente que atira no próprio pé, né? Como se diz na gíria por aí, tá certo? Então, a gente vê que isso é tudo coisas de desinformação, né, da maioria das pessoas. A falta de estudo aprofundado da doutrina também dificulta para os iniciantes, pois, e aí eu estou me referindo não só ao iniciante, mas também a muitos trabalhadores espíritas, tá certo? Que não estudam. Infelizmente tem, eu já falei disso aqui, tá certo? Os administradores de casas espíritas devem se preocupar mais, não é? Insistir mais, se determinar mais a promover estudos, a só admitir no quadro de trabalhadores pessoas que fizeram pelo menos o estudo básico do espiritismo, o estudo da fluidoterapia, o estudo básico da mediunidade, o estudo básico do passe, porque depois que as pessoas passam por esses estudos, a pessoa tem uma base do que é o espiritismo. Mas não simplesmente porque chegou uma pessoa lá de boa vontade e disse, eu quero ser um trabalhador. Aí já bota a pessoa para fazer algumas coisas, atender as pessoas, e a pessoa está despreparada.
E uma pessoa despreparada, ela está cheia de equívocos a respeito do espiritismo. Então, o que é que essas pessoas vão passar para quem está iniciando? Os mesmos equívocos, as mesmas desinformações, não é? A mesma falta de conhecimento. Então, muitas vezes, não é, por essa falta de preparo, os trabalhadores espíritas dificultam aquelas pessoas que estão começando pela desinformação que eles têm também, tá certo? E promove esses equívocos. Coisas do tipo, né? Eu sou kardecista, eu já disse sempre, a doutrina não é de Kardec. Não existe kardecismo, pessoal. Existe espiritismo. O sufixo ismo significa doutrina. Então, espiritismo, doutrina dos espíritos. Kardecismo, doutrina de Kardec. A doutrina não é de Kardec. Então, quem for ler as obras básicas, quem for ler obras póstumas, que tem os apontamentos de Allan Kardec, quem lê as revistas espíritas que Kardec publicou, vai ver que em nenhum momento Kardec assumiu, não é, a propriedade do espiritismo. É tanto que o primeiro livro que funda o espiritismo é o livro dos Espíritos, não é o livro de Allan Kardec. Então, você vê alguns espíritos, chega a dar uma dor na alma, você vê trabalhadores dentro do centro espírita dizer que é kardecista, não é? Ah, meu centro é de mesa branca, trabalhamos com espíritos de luz. Olha, eu já falei aqui, tem centros que nem mesa tem, pessoal. Não é obrigado ter uma mesa para que os espíritos se comuniquem, não. O papel da mesa é só dar um apoio para você escrever, principalmente médios de psicografia. Vão escrever, precisa de uma mesa para escrever. Vai escrever aonde? No colo? Na mão? Não tem como. Você tem que apoiar o papel em algum lugar. Então, a finalidade da mesa é só um suporte, mas não significa que a mesa seja o campo indutor, não é, da comunicação mediúnica. Não tem nada a ver, né? Não precisa de mesa para os espíritos se comunicarem. Então, esse negócio que é ter uma toalha branca, porque e no centro de um bando a mesa é de outra cor lá, a toalha é de outra cor, enfim. Isso é falta de estudo, não é? Isso é mito, isso é falta de conhecimento realmente do espiritismo. Trabalhar com espírito de luz, isso são terminologias que se usam em cultos africanistas, não é? Nossa corrente é sempre do bem, veja, é outro termo de culto africanista. Isso não é espiritismo, tá? O guia da casa, não existe guia da casa, existem mentores espirituais, existe que nem eles gostam de ser chamados dessa forma. Se você pegar um espírito superior, não é que orienta a casa espírita, porque tem vários, tá certo? Sempre tem um mais responsável, mas existe uma equipe espiritual. Se você for chamar ele de mentor, ele pede para que você não faça isso, né? Porque ele vai dizer, olha, eu ainda sou um espírito em aprendizagem, sou um espírito imperfeito, veja, porque só é aquele ditado, né? Todo tolo pensa que é inteligente, não é? Todo inteligente pensa que é um tolo. Só os verdadeiros tolos é que pensam que são inteligentes. Então, a humildade está acima de tudo dentro da classificação dos espíritos superiores. Então, o que existe são espíritos que são orientadores, não é? São benfeitores espirituais que orientam os trabalhos. E tem sempre realmente um que é responsável. Mas esse termo guia, não é porque meu guia, porque o guia, isso é coisa de cultos africanistas, que não deve ser usado dentro do espiritismo. Médium, aí tem também, sem contar que se confunde médium com espírita, né? Tem tanta gente que desconhece o espiritismo que acha que quem é médium é espírita. Não. Você pode ser médium sem ser espírita. Você tem médiums no meio dos ateus, no meio dos muçulmanos, no meio dos taoístas, no meio dos budistas, no meio dos católicos, no meio dos evangélicos, né? Então, você pode ser médium sem ser espírita. Então, espírita, médium é quem é instrumento de comunicação dos espíritos, é um meio. Espírita é a pessoa que é adepto do espiritismo. São coisas distintas. Você tem, e eu estou me referindo aqui aos médiuns ostensivos, não é? Porque médium todos nós somos, nós já falamos disso aqui, tá certo? Tem aqueles ostensivos que têm um grau de mediunidade maior. Então, nesse caso aqui, eu estou me referindo a esses médiuns, os ostensivos. Então, você pode ser um espírita e não ter uma mediunidade ostensiva. Então, tantos casos assim dentro da casa espírita, tem a mediunidade básica, normal, que todo ser humano tem, mas não é um médium ostensivo, não é a ponto de dar uma comunicação, de ser vidente, de psicografar, de provocar um efeito físico. Tem muitos espíritas que não têm essa mediunidade ostensiva. Então, você também não pode dizer que todo espírita é médium, né? Então é por isso que é separado. Médium é uma coisa, espírita é outra. Espírita é a pessoa que é adepto do espiritismo. Então são coisas realmente distintas, tá? O principiante espírita deve agir sempre com comedimento. Não tenha pressa em absorver as informações de uma só vez. Vá frequentando e observando e não agasalhe dúvidas. Se tiver dúvidas, procure um espírita experiente e tire a dúvida. Não saia dali com dúvida,
Porque naquele momento que você sai, você vai passar essa dúvida, vai gerar um equívoco, e você vai passar esse equívoco para outras pessoas. Então, você vai disseminando, né, os equívocos, tá certo? E isso é prejudicial para você, para o espiritismo e principalmente para o espiritismo, né? É, eu, quando entrei no espiritismo, eu fiquei tão fascinado, né, quando eu comecei a frequentar uma casa espírita, que eu queria, para vocês terem uma ideia, eu tenho mais de 2.000 livros espíritas. Mas eu já perdi as contas, mas com certeza são mais de 2.000. Se eu li todos, não li. A metade eu garanto que eu já li, tá certo? A metade. Antes de desencarnar, eu espero ler o restante. Porque às vezes é questão de tempo também, né? A gente não pode passar o dia todo lendo. Então, a gente tem outras atividades, né? As questões profissionais, enfim, uma série de coisas. Mas quando eu comecei logo, eu saí comprando livros, né? Comprando livros, comprando livros. Por quê? Porque eu senti aquela sede, aquela necessidade, não é? E eu queria entender espiritismo de uma vez só. Foi um erro gravíssimo, não é? Que só os anos me ensinaram que isso daí não procede, mas é normal, não é? A empolgação em termos de qualquer coisa, e no meu caso, que eu sempre tive, né? Busquei entender Deus, sempre busquei entender o universo, as leis divinas, como é que Deus atua e age, né? Já falei isso aqui. É por isso que eu sou espírita hoje. Se amanhã aparecer uma doutrina que me explique Deus melhor do que o espiritismo, eu vou seguir essa doutrina. Não estou preso a título de religião nenhuma, eu estou preso à minha consciência. A minha ligação com Deus é o que importa, não é? Então, se amanhã alguém me explica melhor essa minha ligação com Deus, logicamente que eu vou atrás dela. Então, não estou preso a nenhum título de religiosidade, até porque nenhum de nós precisamos disso, tá certo? Então, comedimento, né? É ir aprendendo devagarinho, vá assistindo às reuniões públicas, que são importantes, porque são temas diversos, etc. E nunca saia com dúvida, tá? Veja, as reuniões públicas, para quem está iniciando, já são suficientes. Conhecer o espiritismo e se tornar espírita requer tempo, dedicação, perseverança e paciência. A doutrina espírita é ciência, religião e filosofia. Então, você não pode absorver todo o conhecimento do espiritismo em um dia, uma semana, em um mês, em um ano. É anos que se leva, né? Eu sou espírita desde 1986, né? Veja que tempo já faz. E tem muita coisa hoje que eu não sei ainda do espiritismo, né? Tem muita coisa, não é? Eu sou um estudante. Eu já disse aqui, não é? Essas aulas eu preparo, eu estudo, eu pesquiso nos livros para poder passar. Eu estudo para poder chegar aqui e não falar bobagem. Mas eu sou um estudioso do espiritismo. Então, quando eu preparo essas aulas, eu estou estudando também, eu estou aprendendo. Então, o principal favorecido sou eu. Não é? Quem está se beneficiando mais sou eu. Para mim, pouco importa, não é? Eu peço para que vocês sigam, que vocês se inscrevam no canal, que vocês indiquem esse estudo a outras pessoas que estão precisando e que vocês sabem que tem interesse, tá certo? Porque divulgar é o melhor que a gente faz. Mas não é por uma questão de ter seguidor em canal, olha, eu nem gosto disso. Se vocês tiverem ideia, eu uso muito pouco celular, eu só uso as coisas que realmente eu preciso usar e quando eu preciso usar. Estou preocupado com seguidor, com mídia, com like, com não sei o quê. Não. Isso eu peço por uma questão de que o canal ele dá uma relevância a você de acordo com as interações, né? Vocês aí devem saber muito disso, até melhor do que eu. E o meu único objetivo é que esse estudo cresça, não é que nós tenhamos vários seguidores, que várias pessoas se interessem, porque eu fico feliz em saber que eu estou dando a minha contribuição ao espiritismo, principalmente, né? Porque eu recebo tanto do espiritismo, hoje eu sou uma pessoa bem melhor do que eu era, graças ao espiritismo, então é uma gratidão que eu tenho. E, logicamente, o prazer de ajudar as pessoas também a encontrarem esse caminho não tem preço, né? Então, é por isso que eu estudo aqui, tá certo? Eu preparo os slides. Veja que eu não tenho, meus vídeos não têm edição, não é? Veja que às vezes eu espirro, eu tuço, eu me engasgo, enfim. Eu não estou preocupado com edição, com vídeo bem feitinho, não. Eu estou preocupado em passar a mensagem. Esse é o meu objetivo, tá certo? Então, para quem está começando, siga essas orientações. Olha, assista às reuniões públicas, porque vocês vão ver ali vários temas, né? Tem temas do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Gênese, de todas as obras da codificação. Se fala sobre temas de obras complementares, temas diversos como o aborto, não é? A pena de morte. Então, todos os temas ali você vai ver. Então, vá com calma, vá com paciência, depois vá comprando ou pedindo emprestado, ou tirando na biblioteca, ou pesquisando na internet. Leia o Livro dos Espíritos, aquela sequência. A gente vai ter uma aula aqui, não é? A literatura inicial, eu acho que uma das próximas aulas aí, que é também voltada para essas pessoas que estão começando, que as pessoas sempre perguntam, Ricardo, qual é o livro que eu começo a ler e tal? Então, já falamos disso até em outras aulas, porque a gente sempre entra em outros assuntos, né? Não tem como,
tá? Então, vamos devagar, vamos absorvendo devagarinho, mas sempre fixando, né? Se você pega informações demais ao mesmo tempo, você não consegue fixar isso daí, tá certo? Então, é nas palestras públicas que o neófito irá aprender sobre diversos temas importantes e de forma simplificada. Não queira participar de todos os eventos logo de início. Ah, vamos matricular de todos os estudos, né? Vou participar de todas as reuniões, já vou virar um trabalhador. Isso não vai resolver, só vai complicar, tá certo? Então, a gente vai encerrar essa aula por aqui, até porque já está grande, tá certo? E nos encontramos, eu acho que vai ter ainda uma terceira parte desse assunto. Então, um bom dia para todos, que a paz do Senhor fique com todos vocês.